William Reich. William Reich foi tenente do exército austro-húngaro. Participou da Primeira Guerra Mundial. Terminada a guerra e o período de serviço militar, ele sai com grande sede de intelectualidade. Vai até a Universidade de Medicina de Viena e ingressa no curso de medicina. Durante o curso de medicina, ele ouve falar de um tal de Dr. Sigmund Freud. Então ele o convida para palestrar na sala de aula aos alunos, colegas de classe, sobre sexualidade e anatomia humana. Ele se encanta então pelos trabalhos da libido do seu então futuro mestre, Dr. Sigmund Freud. Procura Freud para estudar psicanálise. Termina seu curso de medicina, torna-se médico, termina o seu curso de psicanálise, torna-se psicanalista. Uma vez psicanalista, ele então elabora um trabalho de conclusão de curso na Associação Psicanalítica de Viena, é aprovado e aceito nesta ordem tão importante no mundo. Freud, então, identifica nesse jovem médico e psicanalista um potencial cientista e um potencial pesquisador. Então ele o nomeia como diretor de técnicas psicanalíticas de Viena. Durante 10 anos, Reich foi o diretor de técnicas e de todas as clínicas de Freud na Áustria e fora da Áustria. Nesse mesmo período, havia uma grande questão para a psicanálise e para os psicanalistas, que era a tal de resistência, transferência e contra-transferência. Reich reuniu os psicanalistas para debater o assunto e desenvolver técnicas de quebra de resistência para os pacientes que resistiam ao divã. Foi aí, nesse período, então que nascem 2 livros dos mais importantes que Reich escreveu: Economia Sexual e Análise de Caráter. Reich descobre então que a libido não era apenas uma energia psíquica, mas era uma energia psicobiológica. Ele releu toda a obra da libido de Freud e desenvolve então a análise de caráter, porque ele descobre que o corpo participa ativamente do desenvolvimento da personalidade humana, o que Freud chamou de desenvolvimento psicossexual. Reich descobre então que a participação do corpo desenvolvia o caráter, enquanto a personalidade é a parte da subjetividade, o caráter é a parte da objetividade humana. Ele descobre, a partir da análise de caráter, que esses pacientes deveriam ser retirados do divã, que resistiam ao divã, colocados frente a frente ao analista e então fazer uma leitura corporal do sujeito. Porque ele descobre que o corpo, em participando desse processo psicobiológico ou psicossexual, ele desenvolvia as neuroses corporais também, o que ele chamou de couraças. A couraça ocular, a couraça oral, a couraça cervical, a couraça torácica, a diafragmal, a couraça abdominal e a couraça pélvica. Essas couraças que participavam do caminhar da libido, porque ele descobriu que a libido caminhava sobre o corpo e caminha sobre o corpo, mas sobretudo no desenvolvimento infantil, estabelecia essas couraças, e essas couraças desenvolviam defesas do ego no corpo que se desenvolviam em caráter. Para Reich não existe bom caráter ou mau caráter. Para Reich não existe sem caráter ou esse tem caráter. Para Reich existe caráter. E a pergunta e a grande questão do Reich é: qual é o seu caráter? Na clínica reichiana, se usa a análise de caráter para quebrar resistências das doenças psicológicas ou das psicopatologias. Reich descobre então que existem, basilarmente falando, o fundamento de todo caráter, 3 caráter. O caráter neurótico, o caráter histérico e o caráter fálico. Desses 3 caráter, ele descobriu mais 5. Da base desses 3, que nós vamos comentar e que nós vamos falar nesse curso de pós-graduação no Instituto Lacerda. Não falaremos apenas das couraças, dos 3 caráteres basilares, dos 5 caráteres provenientes dessas 3 bases e dos traços de caráter, que a partir do desenvolvimento psicossexual reichiano se descobriu que são
que partem da base desses 5. E nós vamos aprender não somente quais são os caráteres existentes, mas vamos aprender como aplicar, né, essa técnica na clínica haitiana. É importante observar que isso não é venda de curso de analisar o corpo das pessoas, mas é um aprendizado no percurso do profissional que trabalha em clínica, do percurso do profissional que trabalha em RH, do percurso do profissional que quer desenvolver os seus conhecimentos, quer aprimorar seus conhecimentos e ajudar seus pacientes com suas psicopatologias a curar as suas psicopatologias e ajudar você que é de RH, a sua empresa, a contratar a pessoa correta, a desenvolver, a praticar o desenvolvimento humano adequado, para que alcance-se assim a cura adequada, o caminho mais adequado para o desenvolvimento humano de cada sujeito. Nesse curso de pós-graduação, teremos um período de 4 meses de aprendizado. Ele não habilitará ninguém a praticar vegetoterapia caracterio-analítica, melhor dizendo, porque precisaríamos de alguns anos de estudo e de prática para podermos certificar alguém, né, diplomar alguém a praticar isso. Mas falaremos sobre análise de caráter e falaremos sobre economia sexual, que ficou de herança para a clínica psicanalítica, e como fazer a análise do caráter na análise psicanalítica junto à Associação Livre de Ideias para a cura do paciente que sofre com suas psicopatologias e de suas neuroses. Eu espero você. Se inscreva nesse curso. Eu sou o professor Éder Balieiro, psicanalista, especializando em psicologia corporal e bioenergética, doutorando em psicanálise pela Universidade Despertalista do Rio de Janeiro e professor do Instituto Lacerda em Campinas, São Paulo. Aguardo você.